aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo hoje, iniciando um teste, né, de uma live. Então eu achei interessante fazer esse momento para mostrar um pouco do trabalho do vereador Eduardo, né? Demonstrar um pouco das atividades da Câmara de Vereadores, né? Eu vou entrar aqui para mim acompanhar também. Então é tudo muito novo, né? A gente é amador nisso. Não sei se está saindo bem o áudio aí, para ver se está dando certo essa live, né? Primeira vez que a gente está fazendo. Eu fazia bastante live na Bocha, né? Mas aqui é totalmente diferente. Então eu quero falar um pouco das atividades que foi feito nesse recesso, né? Nós estamos ainda no recesso da Câmara de Vereadores, mas nem por isso que a Câmara parou, né? Então os vereadores trabalharam e a gente teve algumas atividades, algumas reuniões, alguns encontros, né? Então a gente teve bem ativo mesmo no recesso. E eu achei interessante este canal, né? Inclusive fiz um canal no YouTube também, onde esta live aqui, ela, após concluir, ela vai para o YouTube. Eu peço também que vocês nos sigam lá, né? Para acompanhar os trabalhos do vereador e para realmente mostrar os trabalhos que é exercido nesse trabalho, nessa legislação, né, do vereador Eduardo Maro, os projetos que vão entrar na casa, as votações, né, então os pedidos, indicações ao prefeito. Então tudo aqui eu vou estar falando, né. Hoje eu fiz esse horário, então, porque é um teste mesmo, né, para ver como que vai se sair, né, isso. Mas depois eu estou pensando em fazer cada semana uma vez, né, ou cada 15 dias, de preferência sempre na terça-feira, depois das sessões, né, que as sessões são na segunda, a gente não sabe até onde ela vai se estender. Então na terça-feira eu trago aqui os assuntos, né, que a gente debateu na sessão, os projetos que entrou, os projetos que foram aprovados, ou teve algum reprovado, algum que saiu de pauta, né? Como eu falei antes, as indicações e os trabalhos que a gente vai estar realizando aí nesse período. Então eu vou trazer hoje os trabalhos que a gente participou e fez durante esse recesso, no mês de julho, tá? Começando aqui no dia 8 de julho, então, nós da bancada do União Brasil tivemos fazendo a entrega de uma emenda parlamentar junto com o prefeito municipal. No momento era o nosso vice-prefeito Vladimir, que estava em exercício, né, como prefeito. O prefeito Jones estava em viagem naquele momento. Então a gente fez a entrega no ofício do deputado, uma emenda do deputado federal Luiz Carlos Busato, do União Brasil, juntamente com o deputado estadual Aloysio Klasman. Uma emenda de R$314 mil com R$200, né? Um pouco mais de R$314 mil aí, que vai ser destinado para a compra de uma ambulância, né, para a Secretaria de Saúde. Então já foi até inclusive a secretária de Planejamento, né, a Leonara, já fez o cadastro, então, né, então tá tudo já encaminhado para vir esta ambulância aí, para nós renovarmos a frota aí da nossa Secretaria de Saúde. Também nesse momento a vereadora Zuleika também destinou uma emenda aí de 150 mil, né? Então uma emenda que ela articulou juntamente com o Busato, né, do União Brasil, e também com o deputado estadual Franciscão. Então essa emenda foi articulada pela vereadora Zuleika, e essa emenda de 314, então
articulada pela bancada, principalmente aí pela Rosane e pelo Mandioquinha, né, o nosso vereador Valmor. Então eu participei junto aí. Então são recursos que está vindo e os 150 vai para o hospital para custeio, né? Então aí emenda do União Brasil vindo para o município de Horizontina. Então dia 8 a gente fez essa simbólica entrega aí do ofício, né, para o prefeito municipal. No dia 9, a gente, lá na Câmara de Vereadores recebe bastante visitas de escolas, né? Então as escolas vêm com os alunos, né, para conhecer, né, os poderes, né, tanto executivo como legislativo, os trabalhos que é exercido, executado aí na nossa Casa de Leis, né. Então eu tive o prazer de estar participando desse momento, junto com o presidente da casa, o Lucas Stoll, onde recebemos os alunos do segundo ano do Colégio Cristo Rei. Então também tive esse prazer aí de estar ouvindo essas crianças, né, com algumas demandas já, né, e acho que é importante eles estarem conhecendo esse processo todo, né, esse trabalho que nós vereadores aí executamos também. Tive participando no dia 10 de julho, junto com lá no hospital, né, a inauguração então de um moderno aparelho de raio-x digital, né. Esse aparelho foi adquirido pela BOC através de uma emenda impositiva de bancada do Progressistas aqui do nosso município, né. Então as emendas essas dos vereadores, né, tanto tem de bancada como também de individual, que é de cada vereador. Essa emenda então foi destinada, se eu não me engano, não tenho certeza, 150 mil, mas o investimento foi 240 mil, né, deste aparelho. E isso foi destinado então a essa emenda dos vereadores Lucas Stoll, o Diogo Vaz e o Alvo Calegaro. Isso da legislação passada, né? Isso foi lá de 2023, se não me engano, como o Lucas falou. Então foi feito então essa compra pela BOC, né? E hoje está em funcionamento então esse aparelho digital de raio-x, né? Então melhora ainda mais a infraestrutura do nosso hospital, né? Os aparelhos aí para fazer os exames para a nossa comunidade e toda a região também, né? Então parabéns aí à BOC, parabéns aos colegas vereadores aí da bancada do Progressista aí por estar destinando esse recurso então para mais uma melhoria para atender a nossa comunidade. Eu tive o privilégio de estar participando, fui convidado então para participar desse momento. No dia 15 a gente recebeu aí uma grande homenagem, né? Uma homenagem do dia 15 de julho, dia do homem. Então as mulheres aí, as vereadoras, assessoras, as servidoras da Casa Legislativa aí nos prepararam uma surpresa aí, fazendo essa singela homenagem. Então foi muito bacana, né, da parte aí delas e também nos gratificar, né, muito gratificante para nós estar recebendo essa homenagem. Então obrigado aí, tinha que registrar isso também a nossos colegas aí, as meninas aí da Câmara de Vereadores. No dia 16 eu tive participando junto com a minha assessora Edneia lá na escola Nelly Dani Logman, onde foi feito um trabalho maravilhoso nas mostras de trabalhos, né, dos alunos de toda a escola, né, desde os pequenininhos até o 9º ano. Então também estive participando das feiras e mostras do Colégio Albino Fantini e do Espírito Santo. Então fiquei bem encantado com tudo que foi visto lá, né? As crianças assim já olhando bastante na tecnologia, preocupadas com o meio ambiente, né? Então muito bacana mesmo esse momento aí nas escolas aí dos alunos, e quero parabenizar as professoras, né, por estar incentivando cada vez mais esses alunos aí. No dia 21, uma segunda-feira, nós recebemos nosso deputado federal Darley de Deus aqui em Horizontina, na Câmara de Vereadores, foi o local onde a gente recebeu, né?
E também junto com ele veio o assessor do deputado Aloysio Klasman, o Chico Frisch, aonde a gente convidou algumas lideranças, né, e pessoas do nosso partido, do União Brasil, para fazer um agradecimento, né, ao deputado por tantas emendas que ele já nos trouxe e trouxe agora uma de 600 mil, né, que vai ser executada durante o ano e já nos garantiu também aí para o próximo ano mais recurso. Então a gente ficou muito agradecido e era um momento então de agradecer pessoalmente ele, né? Então a gente preparou, mostrou para ele todo aonde que foi destinado esses recursos, né? Como ficou, como era o ambiente antes, né? Então tivemos muitos relatos da própria comunidade que foi contemplada com esses recursos, né? O que mudou isso na comunidade. Então ele investiu bastante dentro do esporte, né? E agora esses 600 mil que ele trouxe agora por último, 400 mil vem para a construção da pista de atletismo lá no estádio municipal Wilson Nascimento. Então hoje nós temos lá duas instituições que trabalham com crianças, né, adolescentes, na parte de atletismo. E hoje é pé da brita lá, né? Então nós vamos, então, juntamente o prefeito aceitou a proposta, né? E veio então para fazer a pista, né? Então com asfalto, vai ser asfaltado, então toda ao redor do campo lá, a pista vai ser feita então essa pista de atletismo para melhorar, né, os treinos das crianças, né? Melhorar a segurança e também para a comunidade usufruir nos momentos, né, que tiver aberto lá o estádio, nas caminhadas, né, pode, como é iluminado lá dentro, mais seguro. Então a comunidade também vai poder usufruir esses momentos de exercício, né. Então é uma oportunidade aí que veio. Ficamos muito agradecidos ao deputado por estar acreditando nesse trabalho, né. Ele está acreditando em Horizontina e os outros 200 mil então foi para a Secretaria de Ação Social, um departamento aí que vai ajudar no custeio lá, no secretário Valmir Lucas, no custeio então das atividades dele, que ele tem bastante atividades com crianças inclusive, né, também idosos, então ajuda aí o custeio das despesas aí da Secretaria. Nós também já tivemos aí uma parceria grande com ele para fazer a quadra da Panorama aqui na entrada da cidade, né? Onde a gente conseguiu 300 mil juntamente com a época que ele era secretário. Eu também na gestão passada eu fui secretário de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer. Então desde ali que começou essa parceria junto com o Darley, não é de hoje, né? Então nós conseguimos 300 mil para aprovar esse projeto da revitalização dessa quadra Panorama. Conseguimos 250 mil para revitalizar a quadra da São Francisco, onde lá era por muitos e muitos anos aquela quadra não recebia manutenções, que lá era um mato, né, totalmente abandonado. Então tinha esse desejo da comunidade de ter um espaço para eles. A gente foi atrás desse recurso e a gente conseguiu então 250 mil do deputado federal Darley, juntamente com o deputado Klasman, né, que eles fizeram uma parceria nas eleições passadas, trabalharam junto e esse recurso veio através dos dois deputados, né, e então a gente conseguiu realizar esse projeto. Veio 400 mil também, aonde nós dividimos em dois projetos, na revitalização lá do espaço esportivo do bairro Ouro Verde e também do bairro industrial, onde a gente conseguiu fazer a quadra esportiva, né, do ginásio do esportes lá. A gente conseguiu revitalizar aquele espaço. Hoje tem uma quadra totalmente segura para os alunos do colégio da NED, né, e também para a comunidade usufruir. Então ficou uma quadra bacana, boa de se jogar. Então
Só esses recursos aqui já deu um montante de mais de R$ 1.500.000, né, que ele destinou no tempo que nós estávamos nessa articulação. Eu contava com o secretário, agora então com a bancada do União Brasil. Então, e ele já teve outros, né? Tempo do Paulo Fischer, que ele era do PSD, né? Ele também conseguiu uma emenda também para a quadra da Bela União, de 250 mil. A Coab foi mais 250 mil. Ele teve recursos para a PAI, que destinou. A Brigada Militar também, ele destinou recurso para melhorar a segurança dos nossos policiais aqui. Então, assim, ele tem um trabalho grande aqui em Horizontina, e eu tenho que salientar aqui para vocês que isso não é um trabalho de hoje, nosso. Então, isso já vem de tempo, né? Desde o tempo que eu era secretário de esporte, então ele já tem um trabalho consolidado aqui em Horizontina, porque eu preciso falar isso porque a gente escutou muito dizeres, né? Aí de algumas pessoas, inclusive alguns vídeos que ficaram rodando aí, que nos deixam meio chateados, né, com tudo isso que vem acontecendo. Então, que tem um partido PSD aqui, sim, a gente sabe disso, né? Tem a diretoria do PSD, inclusive foram nossos adversários políticos, né, nas eleições municipais, mas as eleições terminaram, né? E como nós tínhamos essa parceria nas eleições passadas para o Estado, para o Federal, nós voltamos a conversar com o Darley, ele aceitou retomar essa parceria, né? Então nós estamos apoiando ele, eu particularmente, Eduardo Maron, vou apoiar os dois candidatos, se hoje são pré-candidatos, né? Não são candidatos ainda, mas se isso for a vontade deles, nós estaremos aqui apoiando, sim, tanto o Klasman como o deputado federal Darley para as próximas eleições. Então, a gente retornou essa parceria, mas não temos nada contra o PSD de Horizontina. Pelo contrário, nós tivemos uma parceria e nós trabalharmos junto, melhor ainda, né? Então, é como eu digo, as eleições acabaram. Horizontina precisa continuar e o trabalho continua. Então, não dá para misturar as coisas, né? E eu estou dizendo isso agora público, né? Eu não tinha falado isso, né, anteriormente, e eu acho que é bom salientar isso, né? Ninguém é contra o partido do PSD, ninguém quer tirar espaço do PSD, só que esta parceria, sim, com o Darley, União Brasil e o Darley, é do tempo do PTB ainda, né? Que nós estávamos juntos. Então, essa parceria continua para o próximo, para as próximas eleições, que vem agora em 2026. Pulando então isso, no dia 25, né, a gente recebeu, na sexta-feira, recebemos aqui na Câmara de Vereadores, né, uma agenda, uma reunião, juntamente com o Executivo, o secretário adjunto da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Fabian Thomas, né? Então ele veio aqui, explicou um pouco mais do programa Avançar Tchê, uma iniciativa do governo do estado, onde vai fomentar a cultura gaúcha, nossa, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, o secretário, como é que é? O Loureiro, né? Eduardo Loureiro, está de secretário da Cultura. Então, ele vem com esse projeto de fomentar, né, a cultura gaúcha através dos nossos CTGs, né? Dos nossos piquetes aí, de alguma instituição gaúcha, né? Constituída legalmente, né? Então são mais de 17 milhões investidos nesse programa Avançar Tchê. São 2 editais, né? Um edital de 16 milhões, um pouco mais de 16 milhões, para prêmios de 20 mil e 40 mil, né? Onde as entidades poderão se cadastrar com projetos, né? E também um segundo projeto de 1 milhão, mais de 1 milhão, para também
entidades se cadastraram, até 46 mil por aí, não recordo agora o valor exato, aonde poderão estar fazendo cursos, né, trazendo atividades aí dessas instituições gaúchas, né? O Eduardo Jorge Horsa, então, também não podemos deixar de citar ele, né? Foi um grande articulador nessa parceria, com certeza. O Nico aí, né? Não fosse o Nico aí, esses recursos também não viriam, né, Nico? Forte abraço aí. Hoje ele está lá em Porto Alegre, se recuperando da saúde, né? Então o Nico aí foi um forte parceiro nesse momento aí dessa parceria, né? Então, junto com a bancada União Brasil, ele, o Klasman, o Frisk, né? A gente tem que citar o Frisk aí, que fez um trabalho fantástico conosco lá numa visita que a gente foi a Porto Alegre em maio, né? Então foi muito produtiva essa visita, e o Nico aí sempre à frente desse trabalho junto com o Darley. À tarde, no dia 25, né, continuando aqui, à tarde do dia 25 nós recebemos os diretores da ABOC, né, numa reunião também de parceria aí com o Poder Executivo, onde eles trouxeram para nós algumas reivindicações, né, de como está funcionando o atendimento no hospital. Então uma roda de conversa muito interessante, muito boa, né, e aonde eles nos trouxeram uma demanda e uma preocupação, inclusive, né, uma oportunidade de melhoria para a comunidade, né, aonde o hospital em si, o prédio antigo, né, ele é do município, e a parte nova, então, ela já está no nome da ABOC, né? E esse prédio que é do município, eles não conseguem captar recursos para reformar esse prédio, né? Alguma coisa assim, porque eles precisam ter a matrícula no nome da instituição. E hoje tem muitos recursos para esse fim, para reformas, né? Não de construções, né? Tem também, mas é mais fácil de conseguir nesses recursos de reformas, de ampliações. E como esse prédio está necessitando, inclusive, de melhorias, né? E eles teriam essa possibilidade, mas o prédio precisa estar no nome, com a matrícula da associação. Inclusive agora, para eles fazermos o bloco de emergência no prédio novo, eles conseguiram no avançar da saúde do estado do Rio Grande do Sul 1.500.000 para fazer isso, né? Então, assim, existe muito recurso, tanto do estado como da União, e eles precisam então ter esta matrícula para conseguir, né, esses recursos. Nós temos a lavanderia, que hoje já está pequena, né? Então o espaço, o hospital, ele cresceu muito, então tem que ser aumentado, hoje eles têm recursos já de emendas impositivas, inclusive também para a compra de uma máquina secadora, só que é uma máquina grande, aí não tem onde é que instalar, porque o espaço é pequeno, né? Então precisa fazer uma reforma. A cozinha também, nós temos que aumentar, inclusive a farmácia, a fiação elétrica é muito antiga, então tudo isso é custos, né? E a prefeitura também, ela tem que investir também na própria saúde, né? Nos exames, que estão bastante reprimidos, né? Então, para a prefeitura hoje investir em infraestrutura é difícil. Então tem essa possibilidade da associação beneficente ABOC, né, hospitalar, buscar recursos de fora, mas precisa ter esta matrícula no nome. Então eles vieram explicar todo esse processo para nós, vereadores, também para o executivo, e então já o executivo está preparando, né? Inclusive a vereadora Ivete tomou à frente isso, né? Puxou essa reunião, puxou esse assunto,
inclusive ela fez uma indicação, estou participando junto da indicação, quero agradecer a Ivete de ter convidado nós para participar disso, né, desse momento, é um momento de grandeza da vereadora, né, e a gente está fazendo parte então, juntamente com o Rafa Godoy e também a Rosane, e a Prof. Ivete então está trazendo isso, e eu acho que toda a comunidade ganha com isso, né. Então, parabéns, Prof. Ivete, administração municipal, a BOC, de estar se preocupando também, né, com todo o processo do espaço de saúde, né. E agora, então, o Poder Executivo já vai preparar esse projeto de lei que vem para casa, e como a gente já está, então, sabedor do processo, né, isso é importante, essa construção, né, porque não chegue pronto, está aqui para ser aprovado. Então a gente já trabalha, já entende todo esse processo. Então a vida do vereador também não é só ir lá a cada 15 dias nas sessões aprovar ou reprovar os projetos, né? Então tem todo um estudo. Isso vai para as comissões, né? Nós temos comissões, 3 comissões que avaliam os projetos, que fazem os pareceres, né, das legalidades de como para votar o projeto, né? Então, um momento importante aí que a Prof. Ivete está trazendo para a comunidade, para a administração municipal. No dia 26, tivemos um belíssimo evento na Praça 25 de Julho, a 4ª Mostra da Agricultura Familiar. Já está consolidado esse evento, né? Foi um dos maiores eventos até então. Tivemos lá prestigiando, a Câmara de Vereadores teve um stand lá também, se aproximando da comunidade, né? Os vereadores tiveram essa oportunidade de estarem presentes no evento. Nosso presidente legislativo esteve participando da abertura também. Então tivemos assim um momento ímpar, né, de ver essa potência da agricultura familiar, de ver fazendo o tal do melado, né? Como faz o melado, né? Moe a cana, né? Faz lá o fogo no tacho, né? Então o porco no tacho, né? Fritar a carne de porco no tacho, fazer a banha, fazer o torresmo, tudo foi feito lá, né? Ao vivo lá, né? Eles fazendo mesmo, né? Mostrando como é que se faz. E também teve o concurso do careteiro, né? Aonde o pessoal teve a oportunidade teve acho que 8 equipes, né, que tiveram essa oportunidade de fazer então um careteiro no tacho. Então foi muito bacana, isso envolve, né, muita gente, né, envolve um grupo de pessoas aí, né, que para mostrar para a comunidade, né, essas atividades aí do interior. Então parabéns a todos que organizaram esse evento maravilhoso, né, a administração municipal, a todos que expuseram seus produtos, né, também lá que fizeram essa amostra. Então parabéns, foi um momento muito importante. Em pleno recesso também, não, como eu falei, né, que a gente está ainda no recesso, dia 4, agora na próxima segunda-feira será a nossa sessão, a retomada, né, das atividades no parlamento, né. Então, daí começa a entrar projetos, né? Já tem, parece, bastante projetos que vai entrar na segunda-feira, e começa as comissões, né? Quero dar aqui um abraço para o Claudio Baldiceira também, está nos acompanhando aqui, né? Então depois eu já dou aqui um parênteses aí para quem está nos acompanhando. Que bom que estão nos acompanhando. Como eu falei lá no início, é um teste, né? Achei dessa forma de nós se comunicar melhor, ficar mais próximo da comunidade, tá explicando um pouco, né, as atividades do vereador Eduardo Maro, também as atividades que vai adentrar na Casa Legislativa. Então, para estar explicando, né, o que projeto que entrou, mas o que é isso, né, o que vai beneficiar a comunidade. Então, é um canal que eu pensei em trazer, inclusive fiz um canal no YouTube, né? Peço que vocês mais tarde eu vou compartilhar o link, que se inscrevam, né? Então, porque no Facebook eles tiram, né, essas lives, então ali fica gravado lá
no canal do YouTube, então para nós também ter uma prestação de contas depois do que o mandato do Eduardo Marum fez para a comunidade, né? Então é um sinal aí de aproximação da comunidade, né? Então, retomando aqui, nesse período de recesso, né, eu tive trabalhando muito intenso. Quero agradecer a minha assessora também, novamente aqui, a Edneia, que trabalhou incansavelmente nesse projeto 44-2025, onde eu disponho sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e da outras providências, aonde eu fui escolhido o relator desse projeto, né, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. E então eu preciso fazer esse relatório, né, desse projeto, levantar a legalidade dele para ele ser votado, né? Então na segunda-feira ele vai de novo para a Câmara, né, para a sessão ser votado ou não. E o que acontece? Isso aqui é o PPA, né? É o planejamento das ações para 4 anos, né? Então os secretários sentam com a administração, né, e analisam cada ano o que esse ano vão fazer, o que o ano que 2026 vão fazer, o 27, o 28 e o 29. Então tem que botar as ações, o que cada secretaria vai fazer, né? Quais são os valores que eles vão ter, né? Uma previsão, né? Isso daí vem depois a LOA e a LDO, uma previsão de quanto que esse programa vai custar, né? Então tudo isso é botado no PPA. E depois que eles fazem esse PPA, isso inclusive eles fazem as audiências públicas, né? O executivo fez 3 audiências públicas. Uma audiência pública foi feita via online, né? Convidada ali muitas instituições, associações de moradores, né? As lideranças, né? Onde as lideranças levam para a comunidade e trazem então para esse momento. Então foi feito online. Quem não puder participar, né, ao público, né, então tem a oportunidade de fazer online. Foi feito uma lá no distrito de Cascata, onde eu também estive presente, participando, para contemplar aquela região do interior ali, nosso distrito de Cascata. E também a última, então, na Câmara de Vereadores, para toda a comunidade que quisesse ficar presente, né, dar sugestões de qual ações poderia ser interessante para o governo trabalhar, né? O que a comunidade está precisando, né? Então é o momento de se planejar para o que a comunidade precisa, né? E depois então monta esse PPA, ele vem para a Câmara de Vereadores, para os vereadores analisar e fazer a votação, aprovar ou não esse planejamento, né? E o que acontece? Ele vem para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, onde o presidente destina um relator. E eu fui escolhido o relator deste projeto. Então a comissão também fez uma nova apresentação, uma nova audiência, mostrando para toda a comunidade o que era o PPA, qual foram as ações destinadas pelo governo, né? E ali também abre um campo, uma oportunidade para a comunidade botar as suas ideias, as suas sugestões, né? E nesse momento, então, ele abre inclusive um link, né? Uma planilha para um formulário para a comunidade levar para casa, e depois de 72 horas isso tem que entregar, né? Tem 72 horas. Então isso foi divulgado e apareceu algumas sugestões, né? E isso o relator tem que avaliar, né? E colocar, ver se isso está já incluído no PPA ou não, e o que não está incluído, fazer uma emenda e sugerir para o executivo colocar. Então nós temos esse projeto 44, nós tivemos aqui ao total 34 sugestões. 34 sugestões, estou com as sugestões aqui comigo, tá? Então nós tivemos sugestões aí de melhoria na agricultura, na saúde, em saneamento básico,
fazer asfaltamento, né? Então várias sugestões, mas isso estava tudo dentro dos planos da gestão, né? E um que nos chamou muita atenção foi aonde veio 26 formulários preenchidos, praticamente com a mesma sugestão: um parque municipal de rodeios, né? E isso nos tirou, deu-nos muito trabalho, porque dentro da cultura que seria o lugar, ele não tava, né? Não tinha essa ação construída pela gestão municipal. Então a gente buscou, junto com a nossa assessoria jurídica, né, como nós ia fazer. Então, por isso que eu digo que foi um trabalho intenso. Eu tenho que agradecer todo o pessoal que nos ajudou, a assessoria jurídica, a minha assessora Edneia. A gente foi conversar com o prefeito, inclusive, para ver se teria a possibilidade dessa construção, né, que teria que comprar uma área, né, para montar esse parque. Então, tudo isso foi construído. Algum vereador achou que não estava certo, mas enfim, não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas na sexta-feira eu vou apresentar o meu relatório, como sou o relator, né? E então a gente teve esse embate, inclusive, aí, né? Mas na sexta-feira eu apresento, então, para a comissão o meu relatório final. E basta daí a comissão aceitar ou não o relatório, né? Que daí vai para a votação na sessão de segunda-feira. Então nós tivemos esse trabalho bem intenso, mesmo com recesso, a gente estava trabalhando neste projeto 44, que é o PPA. Vamos ver aqui se eu consigo abrir quem é que está nos acompanhando. Vamos ver. Aqui eu não consigo ver. Mas aqui, né, ó, mandar um abraço aí pro Nico, né? Eu acabei esquecendo de citar ele ali e já me cobrou. Mas o Nico foi fundamental aí em todo o processo dessa parceria. E isso a gente então explanou, inclusive, na segunda-feira, quando o Darley estava aqui, né? Saiu muito feliz, muito contente, né, do que o recurso é bem destinado, né, é bem executado, né? Então isso aí é bom, e foi um dos municípios que ele mais destinou recurso para o esporte, né? Então o esporte é vida, esporte é saúde. Eu sempre dizia isso quando eu era secretário, né? Então a gente fez esse trabalho junto ao esporte, e a gente sabe muito bem a importância que tem de nós organizar esses espaços públicos, né? Incentivar cada vez mais o esporte na sociedade. Mas quero agradecer aqui a todos, né? A todos que estão nos prestigiando, né? Aqui o Hildo Franco também, meu compadre, a Paulinha, a nossa secretária da Fazenda, está nos acompanhando. Então, muito feliz aí que todos estão acompanhando. Não consigo mais ver quem é que mais está acompanhando aqui, mas fico muito feliz que estão. E depois eu peço que curtam lá, né, no YouTube. Montei um canal lá, então, que vai estar tudo registrado nesse canal. E para finalizar aqui, eu tenho um assunto bem delicado, aonde no domingo eu abri meu Facebook de manhã cedo e vi uma postagem aí de um amigo, e também pensei, né? Ele estava falando num contexto geral, uma reflexão que ele fez dessa nossa guerra que está acontecendo hoje de Brasil com os Estados Unidos, né? Então, e eu, né, no momento que nós estamos vivendo aqui em casa, que eu estou vivendo aqui, achei oportuno aquela primeira parte, e acabei publicando também e fazendo uma reflexão minha do que a gente está passando. Não imaginava que ia dar tanta repercussão, né?
como deu, mas preciso também falar aqui a todos, né, que nós estamos passando um momento difícil, sim. Eu tenho alguns embates que eu não concordo, né? Como todos sabem, a minha esposa, ela estava trabalhando num cargo de confiança, né? Na administração pública. Isso não é novidade para ninguém, né? Isso até veio à tona já. E exatamente no posto de saúde da Kennedy, e ela pediu sim exoneração, né? Porque eu vivia, isso eu falei inclusive na tribuna muitas vezes, eu vivia saúde dentro de casa, né? Quando a minha esposa ela foi convidada para participar desse cargo, para ocupar esse cargo, né? Ela se entregou com corpo e alma, né? Não foi por causa de um cargo ou por causa do salário. Ela sempre teve essa vontade ela é técnica em saúde, inclusive. Ela sempre gostou desta área, né? Então ela se entregou com corpo e alma para fazer um trabalho diferenciado, né? E assim foi. Então ela se dedicou bastante. E ela vinha para casa, era no meio-dia, era à noite, né? Sempre nós discutindo sobre a saúde, né? E daí ela preocupada, eu preciso avisar esse paciente, eu tenho que encaminhar esse documento, né? Hoje foi tumultuado, hoje teve muitos pacientes, hoje foi tranquilo, né? E chegou num momento assim que não deu mais para aguentar algumas divergências que realmente não concordo, né? Mas eu não podia fazer nada, né? Tem que aceitar o que eles estão determinando, né? Então, mas enfim, é uma coisa que eu não quero também aqui ficar falando muito, porque isso está ainda muito recente, né? Então a gente está muito magoado, porque inclusive ela foi procurar ajuda, né? Dentro da administração, mas recebeu um não, né? Não ajudaram ela. Nós, inclusive ela, se desabafamos com pessoas dentro da administração, explicando toda a situação que estava acontecendo. E ninguém interferiu, ninguém achou que isso estava incomodando, que estava errado. Então a gente preferiu se recuar. Nós se recuamos, né? E talvez a gente está errado, por isso nós saímos de cena. Tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado com tudo isso. E eu não estou aqui pedindo para a comunidade ter pena de mim, como um certo cidadão, uma imprensa, né, mencionou. Será que o vereador fez essa postagem para a comunidade sentir pena do vereador? Não. Se é para bater no vereador, podem bater. Foi um desabafo do que nós estamos passando aqui hoje, e eu achei oportuno de falar, né? Não vou excluir do meu Facebook, o que está dito, né? Mas não estou aqui pedindo pena para a comunidade sentir pena de mim, não. É só o que estou vendo, que eu não concordo com muitas coisas, né? Que acontece, coisas que eu imaginava, mas quando tu sente isso acontecer contigo, é mais dolorido, é complicado. Então
talvez mais para frente a gente conversa mais, explica toda a situação, né? Mas eu estou muito decepcionado, sim, com tudo que aconteceu. Não recebemos ajuda, né? Amparo. Então, por isso eu digo, a gente se entrega. Muitas vezes não é por cargo, por status, por dinheiro, né? É porque tu gosta mesmo dessa função. Eu lutei muito para estar aqui hoje, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, tem pessoas e pessoas. Pessoas que talvez não entendem isso. Mas, enfim, tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. E não estou aqui pedindo para a comunidade ter pena de mim. Se é para me julgar, podem me julgar. Mas tudo passa. Eu não sou obrigado a concordar com tudo, né? Mas enfim. Então o propósito foi que ela saísse, né? Nós não gostaríamos disso, nos pegou de surpresa também, mas foi uma coisa que insustentável, né? Uma coisa que eu já vinha não concordando com muitas atitudes e ela sempre firme lá, sempre firme, forçando, fazendo o melhor. E eu aqui discutindo com ela, mas não está certo isso, não está certo. Mas ela tentou, procurou ajuda, não ganhou. Dentro da administração. Mas enfim, são coisas que a gente aprende. Tomara que com a saída dela, com a recuação do vereador Eduardo Maro, as coisas melhoram. Talvez esse o problema. Talvez o problema tá aí. Nós sair para as coisas melhorar, né? Talvez esse é o problema. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso também, já falei demais até. Já falei demais. E essa live aqui foi um teste, tá? Tomara que deu certo. Depois eu vou olhar ela e falo para vocês que é a forma que eu pensei em ficar mais próximo para vocês entenderem um pouco mais de todo esse trabalho do vereador, né, da Casa Legislativa, dos projetos que entram na casa, porque a gente escuta isso, mas que projeto que entra? O que esse projeto vai beneficiar, né? Então muita coisa ninguém fica sabendo. Então uma forma que eu achei de estar mais próximo, né? E quando tiverem dúvidas, perguntam, né? Eu vou tentar responder todos que eu conseguir, né? Então, nem tudo a gente sabe, a gente está aprendendo constantemente, é um aprendizado enorme, né? Eu vou dizer para vocês, é muito mais fácil ser secretário, porque lá tu executa. Claro que as atividades são muito maiores, né? Eu, quando era secretário de esporte, era sexta, sábado, domingo, evento direto, né? Final de semana, dia de semana também, eu não tinha tempo para minha família. Eu me dediquei bastante, mas era muito mais fácil, porque lá tu fazia. Vereador não faz nada. Vereador só solicita, fiscaliza o prefeito. Aí basta o prefeito querer fazer o que tu pede, e ainda ele vai encaminhar para o secretário. Basta o secretário querer fazer ou não, vai conseguir fazer ou não, né? Então é bem mais complicado, é bem mais complicado a vida do vereador. Por isso eu digo que o secretário era mais fácil. Mas enfim, agradeço
a paciência de vocês, de estarem comigo nesse, não sei quanto tempo deu até, mas fiquei muito feliz. E tomara que deu certo essa live para nós continuarmos, né? Então aqui também registrar o Silvio Brasil. Obrigado, vereador, por responder a minha pergunta, que não foi da reportagem apenas, mas da comunidade de Horizontina. Realmente, foi o Silvio Brasil, acompanhei o Silvio Brasil ontem na live dele, né? Volta e meia eu acompanho ele também, e ele falou, é isso, eu não quero que a comunidade tenha pena do vereador, Silvio. Não. Se é para bater no vereador, se estão achando que eu estou errado, podem bater, podem falar que quando eu estou errado, eu abaixo as minhas orelhas e sigo lá. Mas quando eu estou com a minha convicção certa, que eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, eu vou brigar até o fim. Nesse caso, eu recuei porque eu não tive força. Nós procuramos ajuda, sim, e não ganhamos. Não era esse fim que eu queria. Inclusive, estão julgando que eu fiz tudo isso para trocar de partido. Mentira. Nunca citei um momento algum de trocar de partido. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no Estado agora. Que é muitos deputados saindo de um, entrando no outro, né, partido. O que vai acontecer? Se nós vamos ficar na União. Hoje eu sou União Brasil e fico na União Brasil. Já falei pro meu partido. Se eles quiserem me tirar, que me tiram. Né? Mas eu vou manter o meu mandato os 4 anos. Porque eu fui eleito pela comunidade para fazer um trabalho sério. Então eu estou aqui, em momento algum citei de sair do União Brasil. Por isso que eu estou fazendo toda essa bagunça. Não é bagunça, foi um desabafo que eu fiz pelas situações que estão acontecendo. Eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, né? Nós não esperávamos fazer isso, né? Mas enfim, e quem sofre com isso eu acredito muito que é a própria comunidade, né? No final da história é a comunidade que sofre. Mas enfim, eu só tentei fazer o melhor e vou fazer ainda o melhor de mim para a comunidade, né? Não tenho mal contra ninguém, entende? Não penso isso. Eu sempre tentei ajudar todo mundo e da melhor forma possível. Então, mas são algumas coisas. Enfim, eu falei até demais. O meu propósito não era esse de estar falando. Acho que a gente se empolga, por isso é bom essas lives. A gente se empolga, né? E vai falando muita coisa. Mas enfim. Talvez mais pra frente a gente conversa mais sobre esse assunto. Agora eu não quero mais falar. Muita gente me dando apoio, pedindo o que aconteceu, né? Então, primeira vez que eu tô falando aqui pra vocês. E não vou mais também falar, eu não vou citar mais nada e deu. Convido a todos para participar da sessão na próxima segunda-feira, 19 horas, né? Na Câmara de Vereadores, quem quiser participar presencialmente. Então, segunda-feira, dia 4, começa então nossos trabalhos novamente. E nos procuram, né? Nos solicitam, estão aí para trabalhar junto com vocês. Então, a gente novamente agradeço a todos. Agora estou aí com 24 pessoas assistindo, que legal, né? Tomara depois eu vou olhar novamente, né? Vamos ver aqui. Falou muito, mas não esclareceu completamente os fatos. Não deixes essas dúvidas na comunidade. Ah, Silvio, tu também, né? Vereador, a comunidade que elege deve sempre saber o que acontece, onde ela colocou representantes. Me permite fazer uma pergunta, responda se desejar. Houve convite do Darley para o senhor e outros da União Brasil ligarem para o PSD nas próxima eleição? Por isso... Não, Silvio, vou te responder, eu já respondi acho que antes, não deve ter entrado depois, não sei, né? Essa parceria não é de hoje, não é de hoje. Ela vem de muito tempo já, desde o tempo que eu era secretário, tá?
Então a gente fez a parceria juntamente com o Nico. O Nico me cobrou aqui que eu não citei o nome dele, né? Juntamente com o Nico, o Klasman, me apresentaram o Darley, a gente construiu uma parceria. Eu trabalhei para o Darley nas eleições passadas. As eleições municipais vieram, nós fomos adversários políticos, a política passou, graças a nós tivemos êxito, a política passou e Horizontina continuou, o trabalho tem que continuar. Nós voltamos a conversar com o Darley, ele salientou positivo essa retomada dessa parceria e ela vai continuar. Nós no União Brasil, ele no PSD, né? Então não tenho nada contra o PSD, gosto muito das pessoas, inclusive do PSD, né? Mas o Eduardo fica no União Brasil até me expulsarem, né? Ou daqui a pouco a gente não sabe como é que vai as eleições estaduais, né? Talvez daqui a pouco o nosso deputado vai para um outro partido, né? Enfim, nós não sabemos como é que a gente vai estar para o próximo ano também, porque os deputados também hoje estão pulando de um partido para outro, né? Mas o Eduardo fica no União Brasil, o Darley lá no PSD, e a parceria vai continuar. Então eu já me coloquei à disposição, se os dois nem são candidatos ainda, né? Então são pré-candidatos, mas se for a vontade deles, nós estaremos aqui ajudando tanto eu, posso falar de mim, não dos outros, né? Eu estarei aqui ajudando o Klasman, tanto o Darley, porque tudo que fizeram por nós e para Horizontina. Se tá talvez respondida essa pergunta, Silvio, um abraço aí, tá? E em momento algum o Darley fez convite também para nós sair da União, né? A única coisa foi afirmado esta parceria, né? Parceria de trabalho conjunto, né? Na região aqui. E na outra região já é outro deputado, né? Então o Klasman também vai trabalhar junto com o Busato, e assim vai. Mas nessa região aqui, Horizontina, eu particularmente vou trabalhar se eles foram candidatos, né? Com o Darley e o Klasman. Beleza? Alcina também, boa tarde, segue em frente. Muito obrigado aí, baita companheira aí. Obrigado, 26 pessoas agora acompanhando nós aqui. Um forte abraço a todos, tomara que tenham gostado. Eu vou olhar essa live então. Se deu certo, a gente continua aí na próxima semana. E na terça-feira, porque segunda tem sessão, eu já vou trazer daí todos os projetos que vão entrar na casa e explicar um pouco de cada um para vocês. Obrigado por ter paciência de nos acompanhar até agora e um forte abraço a cada um de vocês. Juntos construímos a cidade que queremos.